carinho, né, cada um de vocês, vindos das 6 dioceses que compõem a nossa sub-região, acolher também com muito carinho o nosso coordenador de sub-região, o Lúcio, né, Lúcio da Roberta. Seja bem-vindo, viu, Lúcio? Deus te abençoe. O Padre Francisco, né, lá de Olambra, o nosso assessor, o Padre Ismael, os diáconos Wagner e sua esposa Maria de Fátima, o diácono Luiz e a Marli, o Sérgio e a Vera, muito carinho também pelo Ataíde, pela Maria Ida, que vieram de longe, né? Fernandópolis, é isso? Bem longe para poder estar aqui conosco. O Rony e a Tânia, muito queridos, muito obrigada pela presença de vocês e de cada um de vocês que vieram e que fazem parte, né, aqui dessa grande família que é a Pastoral Familiar. Nosso coração fica cheio de alegria em tê-los aqui conosco. Então, o nosso próximo palestrante, ele próprio, né, vai se apresentar. Ele vem da Paróquia Sagrada Família, lá da cidade de São Paulo, e vamos acolher, né, com muito carinho, o Padre Lício. Amigo, muito obrigada a você, porque Jesus te chamou e você veio atender, amigo, 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 amigo. Muito obrigado a você, porque Jesus te chamou e você veio atender, amigo, amigo, amigo. Bom dia a todos e todas. É muito prazer, é um prazer enorme, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Padre Lício Vale, sou pároco da Paróquia Sagrada Família, lá no bairro da Ponte Rasa, em São Paulo, Diocese de São Miguel Paulista. E eu sou, do ponto de vista acadêmico, eu sou suicidólogo. O velhinho aqui enfim. Vão se acostumando, porque eu já disse para os coordenadores que quando um padre pega uma plateia dessa, o almoço vai ser às 3 horas da tarde. Eles já avisaram para vocês? Não? Pois é, então vão se acostumando, porque eu sou muito alegre, sou muito brincalhão, e a gente vai falar de um tema que é a questão do suicídio, né? Então, só para dizer academicamente, né, eu sou especialista neste assunto. Eu fiz o curso de pós-graduação e especialização em suicidologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu sou especialista neste assunto. Também me coloco, no final vou dar minhas redes, já quero dizer, porque velhinho tem que falar as coisas na hora que lembra, né? Porque depois, velhinho, quando os velhinhos... quando eu era jovem que nem vocês e os velhinhos falavam essas besteiras, eu também ria que nem vocês. Vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Eu já quero dizer que eu também me coloco à disposição das dioceses aqui da sub-região de Campinas. Enfim, eu estou sempre aberto. O que vocês vão ver aqui, o que a gente vai falar hoje, virou missão da minha vida. Aqui não vai falar só, né? A ideia é a gente falar sobre suicídio. Nessa perspectiva de conhecer o assunto, para acolher a dor de quem sofre, na perspectiva de prevenir. Mas além do especialista, esse assunto entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. Eu sou filho único. Um dia ele dá um beijo na boca da minha mãe. Ele era militar, sai com 2 revólveres, né, para ir para o quartel para trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Eu tinha 13 anos e ele 43. Eu sou filho único. Então este assunto do suicídio
ele entrou muito cedo na minha vida, pessoal. Então, nestas 2 horas e 45 minutos, porque eu já falei para a Bárbara que ela vai levantar os 5, eu vou dizer para ela publicamente, falta 25 ainda e tal. Então, a Bárbara já está avisada, né? Estou brincando. Então, a perspectiva é essa. Aqui não vai ser só o padre Lício que vai falar, não vai ser só o acadêmico, o especialista na área, mas também alguém que perdeu uma pessoa muito querida para o suicídio e poder partilhar um pouco a nossa experiência. Então, vamos começar. Pode pular aquela série de slides. Eu quero a definição. Pode ir. Pode ir. Vamos lá, já me apresentei. A palavra etimologia está errada, viu? A palavra etimologia tem um i. Obrigado. Eu quero começar pela definição do que seja suicídio. E a minha fonte é a Organização Mundial de Saúde. Pode pôr sempre o slide inteiro, tá? Por favor. A Organização Mundial de Saúde define o suicídio como o ato deliberado, tomado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte, usando para isso um meio que a pessoa acredita que vai matá-la. Vamos dar uma olhadinha nos números? Pode ir. A minha fonte é o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014. 1 milhão, hoje os dados atualizados, 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. 53 pessoas se matam por dia no Brasil. E para mim o dado desesperador, que é o último item, em 2014 era a terceira. Hoje o suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. Só perde para a violência urbana e depois o suicídio. Pode ir. E a grande pergunta que a gente faz é o que leva um adolescente no auge, né, no início da vida, a querer pôr fim à sua vida. O suicídio, ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Ele é provocado por diversos fatores que se associam. Mas a Organização Mundial de Saúde tem registrado um aumento do número dos diagnósticos de depressão, da doença depressão em adolescentes e crianças. Esta semana, lá em São Paulo, a gente acompanhei de perto junto com a minha equipe o suicídio, uma família que perdeu uma criança de 10 anos, que morreu por suicídio. E estava com depressão. Então, a depressão é um dos fatores importantes para suicídio na adolescência. Atenção, eu não estou dizendo que toda pessoa que tem a depressão, ela evolua para o suicídio. Mas nesta faixa etária, os índices é uma das causas determinantes. Há outros fatores. Violência familiar, né? Violência física, homofobia. O adolescente se descobre gay e aí ele não se aceita, a família não o aceita, sentimentos de não pertencimento. Muitas vezes, e vocês que trabalham com famílias, é importante estar atento a isso, gente. As crianças e adolescentes se sentem muitas vezes desqualificadas nas suas emoções. Isso aí é aborrecência, para de encher o saco, desculpem, enfim. Para de encher o saco, isso é aborrecência. E eles normalmente vão sentindo uma certa sensação de não se pertencer, né? É uma fase de mudanças, uma fase difícil. E entre outros fatores, também nessa faixa de idade, o bullying e o cyberbullying, que é o bullying feito nas redes sociais. Vai dar para rodar o vídeo? Vamos ver se dá. Vou te dar um beijo depois. Na testa, não se anime. Eu já falei, vai se acostumando, porque, enfim, bom dia, está ao vivo, né? Bom dia, tudo bem, gente? Graças a Deus. Não é esse não, é o outro. Pode ir.
Vai, nós já vimos, é o outro. Vai, pode ir para frente. Isso, é o próximo. Aí. Esse cara, eu gosto muito dele. É o Dr. Léo Freiman. Ele é um psicólogo especialista em atendimento de crianças e adolescentes. E aqui ele vai falar, e eu prefiro que ele fale porque ele é psicólogo e eu não, sobre o relacionamento e a dificuldade, os fatores familiares que desenvolvem suicídio em crianças. Pode soltar o vídeo, por favor? Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está aleijando a criança. É como fazê-la andar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o quê? Depressiva e provavelmente drogada, que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela. O tempo todo a criança é hiperestimulada. Ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, não quero ser um mau pai, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais, é uma sacanagem, está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras, e aí que o pai fala assim, mas não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40? Isso é uma sacanagem com a escola. E aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí a escola tem que educar, eu já pago a escola. É o pai que educa, e aí a escola reforça. Inverter isso, Rony. Desculpa que eu me exaltei. Não, mas é isso mesmo, eu estou também exaltado. Eu vejo 5, 6, 7 pessoas no meu consultório todo dia. Quer saber? Metade das crianças e adolescentes que eu atendo no meu consultório e que eu supervisiono colegas tem hoje esse problema. O cara intelectualmente ele é bom, por quê? Porque a hora que não está indo bem, professor particular. Eu já tive paciente, Rony, olha que maluquice, é maluquice mesmo, que ele gastava, o pai e a mãe, mais de aula particular do que da própria escola. Isso lá na frente vai ter dinheiro? Isso lá na frente, a hora que o menino entra no vestibular, não consegue entrar no time da escola, tomou um pé da namorada, a hora que um amigo veio, a menina mimadinha, princesinha, imperatriz, mimadinha, que cresceu no buffet infantil chegando carregada. Eu já fui em festa de buffet infantil que a criança chega carregada, com gelo seco, 4 eunucos carregando a criança, trompas, não sei o quê. Olha o meu príncipezinho, meu reizinho, que lindo. Não se sustenta. Isso é uma sacanagem, porque parece divertidinho, mas vai drogando a criança, vai viciando a criança. Olha, tem lógica. Em ser atendida. Então, em nome de ter felicidade, cria-se a graça da criança, dos amiguinhos, dos professores, da família. Aí depois vai no psicólogo e fala assim, Léo, meu filho não quer dormir cedo. Eu já atendi, Rony, paciente, olha, você vai achar que é uma maluquice, com 14 anos, que dormia com a mãe. Aí a mãe fala assim, mas eu não sei o que fazer. Mano, não sabe o que fazer? Fecha a porta do quarto. Mas ele não quer, porque ele fica chateado. E a chateação não faz parte da vida? Hoje eu tomei uma baita chuva saindo da academia. Você não fica chateado? Ficar chateado faz parte da vida. E quer saber, é bom, porque a chateação modula a felicidade, como o preto modula o branco. E forja uma personalidade.
da pastoral familiar é fundamental trabalhar, né? Hoje, os pais terceirizaram a educação dos filhos. Os pais perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem e ouvirem não. Aí briga com o crush e pensa em se matar. Atenção, senhor, o senhor aí de cabelo branco que nem eu. Crush que eu estou falando não é aquele refrigerante laranja que nós velhinhos tomávamos, tá? Eu não entendi a risadinha irônica de vocês. Aí briga com o crush e pensa em se matar. Por quê? Porque não está treinado e educado para ouvir não, para ter limite. Bora, vambora que a hora corre. Bora. Consequências. Vem ocorrendo um aumento grande. Pode deixar aí, deixa aí. Vem ocorrendo um aumento muito grande. A faixa etária onde mais cresce o suicídio hoje no Brasil é da faixa dos 15 aos 39 anos. É a faixa que mais cresce. E a Organização Mundial de Saúde diz que um suicídio impacta em média de 5 a 6 pessoas próximas dele. Para vocês terem noção do que foi o impacto do suicídio do meu pai na minha vida, foram 30 anos de terapia e 30 anos de direção espiritual. Pode ir. Daqui a pouco eu vou contar a história do suicídio do meu pai, e aí vocês vão entender. Eu trouxe para a nossa conversa esse autor, que é o pai desta nova ciência, da qual eu sou especialista, o Edwin Schneidman. Ele é o pai da suicidologia. O Schneidman estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E vocês vão ver que ele percebe algumas coisas comuns em quase todos os suicídios. Primeiro, o objetivo comum do suicídio é procurar uma solução. A pessoa tenta, se auto-exterminando, solucionar o problema que ela está vivendo. 2, guardem o segundo conceito. Se vocês guardarem o segundo conceito, valeu a pena ter vindo aqui, porque ele é a chave para a gente entender o fenômeno do suicídio. Para o Schneidman, o estímulo é a dor psicológica insuportável. Para o Schneidman, o suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor. A sua dor que é insuportável. E ele não sabe mais o que faz com ela. Né? A emoção presente é sempre a desesperança. A pessoa tem um humor deprimido, né? Ela não tem esperança mais em nada. A pessoa oscila, o estado mental é ambivalência, a pessoa oscila entre momentos de querer viver e querer morrer, e a ação comum é escapar. Vamos. Vai, pode ir, pode pôr todo. Gente, o suicídio é um fenômeno complexo, provocado por vários fatores que se associam, fatores psicológicos, sociais, ambientais, familiares. O suicídio é um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. Vamos ver alguns, pode deixar aí, esse slide mesmo, que eu vou adiantar por cada hora. Porque essa palestra é de 1h45, eu não vou fazer, pode ficar tranquilo. Por isso que eu vou pedir para ir mais rápido. Fatores psicológicos. A grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida tem um transtorno mental diagnosticável. E aqui nós entramos noutro assunto tabu, que é a questão da saúde mental. Experimenta dizer para alguém lá lá da pastoral familiar, né, lá dos grupos de vocês: oh, cara, você está mal, você não está legal. Vai para terapia. Sabe qual é a resposta que você vai ouvir? Eu não, eu não estou louco. Vai você, eu não estou. Né? Então as pessoas ainda têm este preconceito, e por isso que é muito difícil falar de suicídio.
Porque quando a gente fala de suicídio, a gente fala de dois assuntos tabus: morte e saúde mental. E então, a grande maioria tem transtornos ou mentais ou emocionais que podem ser diagnosticados. E a grande maioria não procura um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, o CAPS, né, por exemplo, enfim. Fatores sociais: desemprego é fator de risco para suicídio. Porque a primeira coisa que vai embora no desemprego é a nossa autoestima. Segundo, a gente empobrece. Experimenta ficar 2, 3 anos desempregado. A sua família empobrece. Isso aumenta a angústia, isso aumenta estresse, isso, né? Fatores familiares. O Léo já falou alguns, eu só quero acrescentar um muito comum, que está se tornando muito comum, que é a rejeição na separação conjugal. Então, há separação conjugal, e aí normalmente acontece com os homens. Aí o homem se sente rejeitado, ele não aceita a separação. Nos casos mais graves, vocês já viram, né? Ele vai lá, comete o feminicídio, mata a companheira, o ex-companheiro, o ex-esposo, e depois se auto-extermina. O suicídio é um processo que vai se instalando na vida das pessoas. Vamos lá, bora. Pode ir. Pode ir. Isso tudo pode ir que eu já falei. Viu, neném? Vai, neném. Vai, neném. Vamos, vai, neném. Vai, neném. Tem que fazer as micagens para vocês dormirem, porque ouvi padre antes do almoço falando de suicídio. Vocês pecaram muito quando eram jovens, hein? Nossa, vai, neném. Peraí, calma, neném. Peraí, senão eu tô perdido aqui, né? Veinho, mano. Calma. Também não precisa com essa pressa toda, neném. Tá bom, pode deixar aí. Obrigado. Outra característica importante é a questão do consumo abusivo de álcool e drogas. O alcoolismo e as drogas, ele potencializa os outros sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, primeiro, o álcool diminui a crítica e aumenta a agressividade. Bom, nós já ficamos amigos, né? Enfim, então você já viu que você vai ter bullying a palestra inteira, né? Gente, ele vai meter um processo contra mim depois dessa palestra. Tô bem aqui, né? Tô falando. Se eu tô bebaço, tá olhando o que pra mim? Não gostou? Vem aí, mano, pega eu. O álcool diminui a crítica e aumenta a impulsividade. E a grande maioria das pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, elas no momento do ato suicida, elas estão alcoolizadas para ter, entre aspas, coragem para levar o suicídio até o final. Eu paro aqui para contar brevemente a história do suicídio do meu pai. E eu quero contar essa história como exemplo daquele conceito do Schneidman, que o suicida não quer matar sua vida, mas quer matar sua dor. E como que o álcool potencializa isso. Mas para contar o suicídio do meu pai, eu preciso primeiro contextualizar. Eu sou filho único, como eu disse, ele estava com 2 revólveres, sai de casa para ir para o quartel e, lógico, se joga debaixo de um caminhão, com 2 revólveres na cintura. Claro, né? Claro. Não faz sentido nenhum, né? Por que não pegou um dos revólveres e não deu? Né? Bom, e aí eu percebi por volta dos 18 anos. Comecei a fazer... A me perguntar assim: ele não me amava? Eu não tinha importância nenhuma para ele? Ele só pensou nele, nos problemas dele? E a minha mãe? Ele não amava a minha mãe?
e me dei conta, por volta dos 18 anos de idade, que eu estava com ódio do meu pai. Se já é complicado você sentir ódio de um pai que está vivo, vocês imaginem sentir ódio de um pai que está morto e que não dá mais para reconciliar. Dá licença, papai, né? Tem um neném lá, você vai lá, papai aqui, tá? Brincadeirinha, né? Não dá mais para você reconciliar, porque a pessoa está morta. E aí eu fui para terapia, como já disse para vocês. E o meu terapeuta, numa das sessões, virou para mim e disse: Lício, você conhece a história do seu pai? Eu falei: olha, eu sei que meu pai é filho adotivo. Aí ele virou e disse: cara, tenta levantar a história do seu pai, para ver se a gente acha nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. Eu vou a Natal, no Rio Grande do Norte, conversar com a minha avó, que eu conhecia, né? A mulher que tinha adotado meu pai. E aí ela conta uma parte da história da vida do meu pai, que eu a partir de agora conto para vocês. O Lúcio, né, que é o coordenador da sub-região, não é isso? Não. Eu fiquei na dúvida se ele era meu xará ou não. O Lúcio me contou que vocês aqui, todos da sub-região de Campinas, são descendentes de famílias dinamarquesas, suecas, francesas, inglesas, né? Enfim, finlandesas. Então vocês não vão saber onde meu pai nasceu. Meu pai nasceu na Paraíba, né? Numa cidadezinha perdida no sertão da Paraíba, chamada Catolé do Rocha, em 1926, filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve a maior seca no Nordeste do século passado. Aliás, a seca de 32 ficou muito famosa. Aliás, parênteses, eu já falei para vocês o meu santo de devoção, não? Não falei? Nossa, que horror, um padre católico vai dar uma palestra para pastoral familiar de uma sub-região do Regional Sul e não diz o santo de devoção? Vocês querem mais informações sobre essa? Porque o meu santo de devoção é assim, ó. Pediu, é na hora. É na hora. Querem saber mais da seca de 32? Digita lá no meu São Google, seca de 32. Sou devota de São Google, porque ó, pediu, São Google é na hora, entendeu? Eu sou um Google, né? Enfim. Em 1932 houve uma grande seca, a maior seca do Nordeste no século passado. E a família do meu pai biológica, é uma das famílias flageladas da seca de 32. A minha avó biológica e os seus 6 filhos saem do sítio, perderam tudo, fugindo da morte, da fome e da sede. Elas saem rumo à cidade para tentar salvar suas vidas. Naquele tempo no Nordeste havia a figura do caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? Nossa Senhora! Ela ainda não apareceu, que bom. A Bárbara. Havia a figura, cara, eu tô aqui que é para associar, né? Que é para o velhinho recomer a memória. Quando os velhinhos faziam essas besteiras, eu era jovem assim, eu também ria, viu? Vocês vão chegar lá. Naquela época no Nordeste havia a figura do caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? É um pequeno comerciante que ou tem o seu caminhão, ou tinha uma sua carroça, ou tinha os mais ricos tinham um pequeno caminhãozinho e comercializavam seus produtos. Fugindo da fome e da sede, a minha avó biológica, indo para a cidade, vindo em sentido contrário, o caminhãozinho de um caixeiro viajante. Ela vai por meio da estrada e grita: para! Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba: moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim e para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada
e diz para ele: moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro nenhum. Aí ele diz: não, a senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem muito rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Ela diz: ele. Lhe dou: não, é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela tira o que estava grudado na saia dela e diz assim: leva este, é o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da sua mãe e dos seus irmãos foi essa. Ele, plenamente de tudo que estava acontecendo, ele entrando, como a gente diz lá no Nordeste, na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, que ia levá-lo para um lugar que ele nunca saberia o que era. Ele dando tchau para a mãe e para os irmãos, a mãe e os irmãos dando tchau para ele, e ele nunca mais os viu novamente. Esse caixeiro viajante, que é o avô, meu avô, virou o caminhãozinho, saiu da Paraíba, levou meu pai para o Rio Grande do Norte, para Natal, um homem muito rico, comprou o dono do cartório, conseguiu registrar meu pai como seu filho legítimo, deu tudo para o meu pai: nome, sobrenome, estudo, muito dinheiro. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente, aos 25 anos, se torna alcoólatra. E ao me contar essa história, a minha avó adotiva me deu a chave para eu entender o suicídio do meu pai. No caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a vida dele: era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. Eu gosto de contar essa história do suicídio do meu pai, porque eu penso que ela é um exemplo claríssimo daquele conceito do Schneidman. O suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor, que lhe é insuportável. Bora, vai neném, vamos neném, vai neném, vai para frente neném. Eu disse, obrigado neném. Eu não quero nem ver, porque os caras depois vai me xingar. Não, volta também, não precisa estar com tanta pressa, né? Eu disse que o suicídio ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa. Então sempre tem, por vários fatores. Então no caso do meu pai, tinha um abandono, o álcool potencializou o abandono, o álcool e o abandono levaram a uma depressão, né? Então são uma série de fatores que se associam. E é um comportamento que vai se instalando por etapas. São 4 etapas. A primeira etapa é a de pensamentos. A pessoa planeja. Ela pensa. Começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Como a gente nunca fala de suicídio, porque suicídio é um assunto tabu, a gente não sabe que vez ou outra na vida ter pensamento suicida é normal. Quem de nós já não pensou assim: eu queria sumir? Pensamento suicida. Queria morrer, né? Eu sou ZL, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, né? Então, maloqueiro, vem dar palestra assim, de calça jeans, né? Desculpa, enfim, quem usa clerge e tal, né? Porque eu sou corintiano, eu sou maloqueiro da favela, né? Então, tá bom, obrigado.
Gente, que decepção. O Lucas me disse que era tudo filho de família dinamarquesa, sueca. Tem maloqueiro aqui também, pelo amor de Deus, ô raça. Hã? Então assim, ter pensamentos suicidas, uma vez ou outra na vida, é normal. Depois aquela situação passa e você não pensa mais. Quando que os pensamentos são sinais de comportamento suicida? Quando eles são recorrentes, quando eles voltam sempre. Aí a pessoa já está em risco de suicídio. Esta dor não olhada, não cuidada, não tratada, a pessoa evolui para a segunda etapa do processo. Ela planeja, ela faz um plano de suicídio. Normalmente, nesta fase do plano, ela decide possível forma, possível local, possível horário. Esta dor, eu estou lembrando da dor por causa do abandono do meu pai, né? Como exemplo, esta dor não olhada, não tratada, não cuidada, a pessoa evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está completo. Então dá para entender, o suicídio, ele é um processo que vai se instalando e evoluindo com o tempo na vida da pessoa. Bora, neném. Por trás do comportamento suicídio, muitas vezes a gente faz isso. Quem quer se mata mesmo. Está querendo chamar a atenção. Eu costumo dizer, gente, se alguém está chamando a sua atenção, merece a sua atenção. Porque ainda tem um vínculo afetivo com você. E acha que de alguma maneira você pode ajudá-la. Por trás do chamar a atenção, por trás do comportamento suicida, há um grito desesperado de dor e um pedido de socorro. Bora. O que fazer? Já vimos as definições, as causas, o processo. Agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. Pode ir, neném, bora lá. O meu livro, eu tenho um livro que está inclusive aqui à venda no estande da Paulus, E Foram Deixados para Trás. Depois quem quiser pode adquirir. A família endividada agradece. Enfim, gozado, eu falo umas coisas, vocês dão risada, eu não entendo. Enfim, e esse livro, ele foi prefaciado, nada mais, nada menos, pelo Dr. Neuri José Botega, que alguns de vocês devem conhecer. Dr. Neuri José Botega é um dos maiores suicidologistas do Brasil. Ele é o chefe, o catedrático de psiquiatria da Unicamp. E foi o Dr. Neuri Botega que fez o prefácio do livro. Então aqui é Dr. Neuri Botega, não tem nada a ver com Padre Lício. Segundo o Dr. Neuri Botega, 3 atitudes são necessárias para a gente prevenir um suicídio. Grave o acrônimo ROC, né? R, porque pode ser que tenha alguém que não saiba quem que era acrônimo. Eu também estudei a manhã inteira para dizer essa palavra. O acrônimo ROC. Primeira, avaliar riscos. A pessoa em comportamento suicida dá sinais. E a gente precisa aprender a avaliar os sinais. Segunda atitude, ouvir a pessoa. Com amor, com carinho, com respeito, com empatia, com ternura. Terceira atitude, buscar motivar, conduzir a pessoa a buscar um serviço de saúde mental. Ou CAPS, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Meu pai não teve tempo. Porque essa minha avó biológica parece uma mulher muito cruel, né? Cara, você dá um filho em troca de 20 quilos de comida. Não era não. Não tem nada de crueldade aí. E vocês são casados e sabem disso. Era uma situação desesperadora. Dar aquele filho caçula, e provavelmente o primeiro a morrer de fome,
para aquele homem rico foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida, alimentar a ela e aos irmãos do meu pai, que tinham não sei quantos dias na temperatura tranquila de 37, 38 graus de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, até a cidade, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Mas em 1932 não tinha terapia, não tinha remédio psiquiátrico. Por isso que o Dr. Bottega fala, ó, vamos avaliar risco, vamos ouvir as pessoas e vamos motivá-las a buscar ajuda terapêutica. Vamos, bora? Pode ir. Ah, não pode não, volta. Velhinha aqui está enganado. 2 sinais, como avaliar risco? 2 sinais são fundamentais que a pessoa em comportamento suicida dá. Primeiro, sinais de fala. A pessoa fala. Falas diretas. A pessoa diz, eu quero morrer, eu vou me matar, gostaria de estar morto. Esses são exemplos de frases diretas. E há frases indiretas. Meu pai dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço. Meu pai era cachaceiro, ele gostava de tomar pinga. Quem é que dá bola? Porque bêbado fala. Mas meu pai falava para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então frases como, estou pensando em fazer uma grande besteira, eu não aguento mais isso, ninguém precisa de mim. A pessoa está falando indiretamente que ela está com dor de alma, que ela está sofrendo. Então, o primeiro sinal é a gente ficar atento à fala da pessoa. Frases diretas ou indiretas. Pode ir. Bora, neném. E aí vai. O segundo sinal são mudanças de comportamento. Mudanças comportamentais diretas. Mudança de padrão de sono. Apareceu! Eu achei que você nem estava na palestra, Bárbara. Que bom, temos mais 45 minutos. Beijo, amor, obrigado, Deus te abençoe. Ela falou que eu tenho só 10. Comportamentos, mudanças de comportamento. Mudanças de padrões de sono, mudanças de padrões de humor. A pessoa às vezes é que nem o Padilício, assim, né? Extrovertido, brincalhão, né? Filho de nordestino, maloqueiro, favelado, que torce pro timão, daqui a pouco se intoca, deprime, se isola. Isso é mudança comportamental. Correto? Ou vai para a cama e quer dormir o dia inteiro. Mudança de padrão de sono. Então, mudanças de padrões de sono, de humor, né? E são mudanças comportamentais diretas. E mudanças comportamentais indiretas. Aí estão alguns exemplos. Pode ir, o tempo está acabando. Pode ir. Bora, neném, vai. Vai, neném, vai, neném. Aí. Como ajudar uma pessoa em risco de suicídio? Primeiro, arrume um lugar adequado para conversar. Nunca converse em pé. Quando a gente conversa em pé com alguém, é sinal que a gente está com pressa. Vocês gostam de tomar uma canjibrina, não? Hein? Uma pinguinha, uma cervejinha, um uísque 12 anos. Os bispos não estão aqui, não. Essa hora não tem nenhum bispo vendo, não. Está todos celebrando missa, os padres também. E os padres que estão aqui, né, vão guardar segredos de confissão. Vocês gostam ou não gostam? Gostam, né? Não. Gente, tem coisa melhor do que isso aqui? Imagina a bebida que você mais gosta. Tem coisa melhor que isso aqui? Sextou! E aí, como é que você está? Como é que está a tua família? Né? Primeiro, arrume um lugar adequado. Sente-se.
Porque você fica no mesmo nível da pessoa. 2, reserve tempo. Como é que você chama, homem do bullying? Fábio. Vamos imaginar que o Fábio está dizendo aqui para mim que ele está com dor emocional e eu estou aqui assim, Fábio? De pé, Fábio. Sério? Puxa vida. Nossa, cara. Eu estou escutando o que ele está falando. Reserve tempo para ouvir a pessoa. Ouça com cordialidade. Trate com respeito. Gente, dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Nunca desqualifique a dor do outro. Mas por causa disso, você brigou com o crush, que não é aquele refrigerante, né? Porque você brigou com o crush, pra gente que tem 60, eu tenho 65 anos, pra gente pode parecer uma bobagem, mas para aquele adolescente, como diz o Dr. Léo Freiman, a criança às vezes não foi treinada, pode ser a maior decepção, a primeira grande decepção da vida. Então, tenha empatia com as emoções. Não compare a dor, não julgue a dor do outro. Fábio, está querendo se matar? Graças a Deus, antes você do que eu. Bora. Resumindo, o que fazer para prevenir suicídio? Vai, pode pôr. Identificar os sinais, ouvir, mostrar empatia e ficar calmo. Ser afetuoso e dar apoio. Leve a situação a sério. Tá dizendo que está chamando atenção. Isso é mito, isso é mentira, isso não é verdade. A grande maioria das pessoas que fala já está provavelmente na área, já está pensando, já está na ideação, que a gente chama tecnicamente de ideação suicida. Não tenha medo de perguntar. Você está pensando em se matar? Você já planejou? Pode, neném? Você já tentou? Perguntar não induz ao suicídio, porque nós vimos que o suicídio é um processo que vai se instalando com o tempo. Identifique outras formas de dar apoio emocional. Então, assim, tem alguém na família que pode ajudar, a comunidade paroquial pode ajudar, enfim. Tome atitudes, consiga ajuda. Vai, bora, neném. O que nunca fazer? Ignorar a situação. Fazer de conta que você não está vendo. 2, ficar chocado, envergonhado ou em pânico. Você pergunta para a pessoa, você está pensando em se matar? A pessoa diz, estou pensando. Pronto, cortou, ela não fala mais um A da dor dela. Então, nunca tente se livrar do problema acionando outra pessoa. Como é que o senhor chama, padre? Padre Francisco. Fabinho, tá querendo se matar, negão? Padre Francisco aqui, né? Viu? Não tem nada a ver com isso. Se o Fábio quisesse falar com o Padre Francisco, ele teria ido direto. Volto, se ele veio falar com você, é porque ele tem um vínculo afetivo com você. Então, brigadinho, hein? Aumentou para 35 agora. Não adianta você transferir e ficar livre. Lembrem-se, gente, atenção. Amor cura. Ódio mata, mas amor cura. Vai. Nunca, em hipótese nenhuma, faça isso aqui. Vamos imaginar que essa chave aqui do meu carro é uma faca. Nunca, em hipótese nenhuma, faça isso. Fábio? É macho, não é? Tu não é homem? Tá dizendo aí que vai se matar? Vamos, mano, vai! Nunca, em hipótese nenhuma, faça isso. Porque aí sim, você estará induzindo a pessoa à própria morte. E aí você tem responsabilidade moral, criminal e espiritual.
você se torna corresponsável pela morte daquela pessoa. Pronto, vai. Pode ir lá para os meus, pode ir, aí. Eu tenho 5 minutinhos. Tenho ainda? Tenho, obrigado. Vou te dar um beijo. Claro, com todo o respeito, na bochecha, né, para o seu marido não ficar com ciúmes. Vocês sabem que o salário de padre está meio mal, né? Lá na minha diocese, está muito mal. É verdade, a gente, enfim, uma tristeza, a pandemia, o povo não deposita mais coleta, o povo não paga mais dízimo. Aí o pessoal do Ibope descobriu que eu vinha para cá, para o encontro da pastoral familiar. E aí, eu fui contratado pelo Ibope para fazer uma perguntinha para vocês, e essa é a última parte. O Ibope mandou perguntar: quem acha que quem se mata vai para o inferno, levanta a mão, por favor. Muito bem. Quem acha que quem se mata não vai para o inferno, levanta. Todo mundo aqui dessa sub-região é tucano, PSDB, todo mundo em cima do muro. Que negócio é? Deixa eu falar, eu vou tentar nesses 5 minutos, porque eu penso que isso é importantíssimo. Meu pai, nós não tivemos direito de celebrar a missa de 7º dia, nem de mês, nem de ano. Meu pai morre por suicídio em 1970. Naquele tempo estava em vigor na igreja o Código de Direito Canônico de 1917, que proibia ritos fúnebres para suicidas, porque a igreja dizia que a alma do meu pai estava no inferno, porque ele tinha pecado contra o 5º mandamento. Eu não vou perguntar, porque vocês todos são da pastoral familiar. É claro que todo mundo sabe aqui qual é o 5º mandamento, né? Não matar, para quem esqueceu. O 5º mandamento é não matar. E o não matar é não matar a si mesmo, nem ao outro. Eu não sei vocês aqui da sub-região de Campinas, mas lá na minha paróquia eu tenho um monte de gente assim que adora o inferno. Verdade? Não estou brincando não, estou falando sério. Tem muito paroquiano meu que quer ver todos os inimigos no inferno. Maldito, desgraçado, você fez isso comigo, vai pagar nas profundezas do inferno. Agora, você imaginar, pense vocês que são pais, perder um filho, perder uma filha por suicídio. Eu perdi meu pai. Você imaginar, tendo fé, que você perdeu aquela pessoa que você ama, e que essa pessoa não tem possibilidade de salvação na eternidade, é devastador. É devastador. Anotem aí. Eu não vou falar muito, eu quero terminar com uma brincadeira no final. Anotem aí. A nossa doutrina evoluiu. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o suicídio. Anotem aí. Catecismo da Igreja Católica. Dos números 2280 ao 2283. Catecismo da Igreja Católica, 2280 a 2283. E fé e razão, né? A nossa fé dialoga com a ciência. Vai ter pipoca depois, né? Olha que legal. Antes do almoço? Gente, eu já pensei na pipoca com pinga, a boca já encheu de água. Filho de peixe, né? Enfim. Aí é o seguinte. Está acabando a bateria, não? Tá, fala. Oi! Fala, neném! Olha o neném lá, ó. Pra quem não sabe quem era o neném, olha o neném lá, olha lá o neném. Fala, neném, você manda, neném. Nós temos uma pergunta. Tá, no final. Beleza. Tá, eu só vou. Obrigado. Eu só vou terminar essa coisa que eu penso que é importante. E aí a gente responde a pergunta do chat.
Bárbara, isso vai levar mais 25 minutos, tá? Tô brincando. Eu estava dizendo que a nossa doutrina evoluiu, porque a nossa doutrina dialoga com a ciência. Se a ciência diz que o suicida não quer matar sua vida, mas quer matar sua dor, em tese, ele não tem a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Porque para que há... Padre Francisco, se eu falar alguma heresia, o senhor me corrige, tá? Por favor. Porque para que haja pecado, há que haver intenção. Sem intenção, não há pecado, né? Uma coisa eu estar batendo papo aqui com um casal e sem querer trocar o óculos. Como é que você chama? Ademilson. Estou batendo papo aqui com o Edenilson, a gente coloca, sei lá, aqui em cima, daqui a pouco eu pego o óculos dele e coloco em mim, ele leva o meu, vai imaginar que tem o mesmo grau. Não houve pecado, houve uma troca. Agora eu olho daqui, nossa, é Ray-Ban, mano, olha só, o cara tá com baita Ray-Ban, mano. Eu aqui, Zona Leste, favelado corintiano, o meu tá todo sujo. Isso, cara, pô, vem cá, mano, tira o óculos aí, papapá, vamos lá, aí, eu pego o óculos, houve pecado? Eu tive a intenção de roubar, né? Então, o que o catecismo hoje diz? Qual é a doutrina da nossa igreja sobre isso? Eu acho que é importante dizer isso, porque muita gente ainda acha que, não se celebra a missa, se matou, está no inferno. Esta não é a nossa doutrina mais. Leiam 2280, eu vou dizer o 2283. Não se deve desesperar, não podemos desesperar da salvação das pessoas que se mataram, diz o catecismo. Ou seja, nós não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja reza pelas almas das pessoas que se mataram. Fecha aspas, este é o número 2283 do catecismo. Então, o que a nossa doutrina diz hoje? Nós não somos Deus. O único que pode julgar a intenção, se houve ou não, é Deus. Nós não podemos colocar ninguém no céu, nem ninguém no inferno. Vamos deixar Deus ser Deus. Para terminar, vamos fazer uma brincadeirinha, não? Vamos ou não vamos? Bora ou não bora? Eu sei, vocês estão tudo com fome, né? Eu sei. Quem já ouviu falar? Pode ficar tranquilo que está acabando, viu? Fica tranquila, viu? Bárbara, essa é a última, depois vem a pergunta. Tadinha da Bárbara. Vamos lá. Quem já ouviu falar em São João Maria Vianney? Aí levanta a mão para mim, por favor. É uma delícia dar palestra para o povo católico. Muito bem. São João Maria Vianney é um sacerdote do século XIX, certo? Anos 1800. Ele vai fazer duas coisas impensáveis para um padre católico fazer. Vamos brincar um pouquinho? Vamos imaginar uma coisa impensável de um padre católico fazer hoje? Uma delas é casar, impensável, né? Segunda, quem é o presidente da sub-região? Qual é o bispo que é o presidente da sub-região aqui? Alguém sabe? Dom João, é o arcebispo de Campinas. Muito bem. Vamos imaginar que a sub-região de Campinas marca uma celebração eucarística, a presença toda dos bispos, né, os padres, vocês, Mitra, Dom João de Báculo, Turíbulo, Naveta, os padres todos bonitos, paramentados. Entra o padre Lício, de sunga e estola. Impensável. Impensável, certo?
São João Maria Vianney vai fazer duas coisas piores. Vai, e ele é santo. São João Maria Vianney vai fazer duas coisas piores do que isso. Impensáveis para um padre católico fazer no século XIX. Ele estava em Ars no confessionário. E aí entra uma paroquiana dele. Gente, as roupas já estão até caindo. Me compor aqui, enfim. E aí entra na igrejinha de Ars uma mulher paroquiana dele e diz: socorro, padre, pelo amor de Deus, socorro, padre, meu marido se matou, socorro, padre, pelo amor. O cura d'Ars sai do confessionário e vai fazer a primeira coisa impensável para um padre católico fazer no século XIX. Ele abraça a mulher. Um padre católico abraçar uma mulher casada no século XIX era muitíssimo pior que o padre Lício entrar de sunga e estola na igreja. Era muitíssimo pior. Segunda coisa impensável que ele vai fazer. A doutrina da Igreja Católica no século XIX dizia que a alma do esposo dessa senhora estava onde? São João Maria Vianney abraça a mulher e diz a seguinte frase, abre aspas: calma, filha, entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Bom, como é que fala com o Padre Lício? Onde é que eu acho o Padre Lício? Normalmente eu indico o meu Instagram, @licio.vale. Tem um ponto ali, @licio.vale. Agora, fazer o merchanzinho antes de responder a pergunta, brevemente. Eu trouxe, ali na Paulus, ali nas bancas, na Paulus, tem o livro E Foram Deixados para Trás, onde eu conto em detalhes toda essa história do meu pai. E eu também trouxe este, que eu acabei de lançar pelas Paulinas, Mente Suicida, Respostas aos Porquês Silenciados. Nesse livro, é um livro de perguntas e respostas. Eu ajuntei é ótimo, né? Vocês entenderam, né? Eu juntei as 50 principais perguntas que as pessoas me fazem quando eu dou palestras sobre suicídio. Ele está à venda lá no mini mercado. Este está no mini mercado, tá? Ele custa R$30. Aceitamos cartão clonado, cheque sem fundo, monte de nota de 50 falsa, não tem problema, né? Então, esse aqui vocês podem adquirir lá no mini mercado depois. Pronto. A Bárbara vai dizer, pelo amor de Deus, traz mais aquele padre magrelo para dar palestra aqui para nós, não, que ele estoura todo horário. Neném, fala, neném, qual é a pergunta, neném? Bora lá. Padre, a pergunta é do Silvio Souza, aqui de Americana, da comunidade de Zanaga. Ele pergunta o seguinte: o suicida entende o próprio sentimento? Como é que ele chama? Silvio. Obrigado pela sua pergunta. O suicida, ele sente a dor. Sempre há uma dor de alma que é provocada por diversos fatores. A grande maioria não sente, não tem consciência. Grande parte não sabe, não é que tem consciência, mas não sabe como lidar, né? Citei o exemplo do abandono do meu pai foi abandonado pela mãe, né? Ele não soube lidar, ele sentia a dor do abandono, isso acompanhou pela vida inteira dele, né? E acabou desaguando no suicídio. Então a pessoa sente, ela tem consciência do que ela sente, desânimo, tristeza, né? Mas ela tem consciência sim, mas muitas vezes ela não
faz a relação, assim, ela quer se matar, normalmente ela atribui a um único motivo. Mas como nós vimos, o suicídio ele é multifatorial, ele é provocado por diversos fatores. Gente, Deus... uma última coisa. Tem o Insta. Padre, mas a gente encaminha para onde? Anotem aí. Tem um instituto, claro, quem está desesperado, agora termino mesmo, viu, Bárbara? É a última coisa. Se tem alguém que está muito desesperado, com pensamento, ligue 188 de qualquer lugar do Brasil, é o telefone do CVV. O CVV faz um trabalho maravilhoso, gente, de escuta qualificada. Não quero falar. Eles atendem por chat. A pessoa pode escrever. www.cvv.org.br. Número do telefone 188. Não, padre, mas a gente queria alguém que pudesse fazer terapia online, precisa passar no psiquiatra, mas a pessoa não quer ir. Uma palavra só, Instituto Influir. Uma palavra só, www.institutoinfluir.com.br. Esse instituto disponibiliza atendimento pago, mas a preços bem populares, a uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, e eles fazem atendimento telemedicina, né? Então você pode estar aqui em Americana ou, né, em São Carlos e ser atendido. CVV 188, www.cvv.org.br. Se a pessoa quiser atendimento, terapia, psiquiatra, www.institutoinfluir.com.br. Valeu, obrigado, Deus abençoe.